Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos os inscritos e membros que estão sempre aí conosco. Caso você não saiba, temos um clube de membros, algo que é oferecido aqui pelo YouTube, onde nós temos muito mais materiais. Temos centenas de materiais destinados exclusivamente aos membros, além de produção de novos vídeos, novos bate-papos que estão ali à disposição. Muito obrigado a todos os membros apoiadores do canal. Pessoal, esse vídeo aqui eu quero dedicar ao transporte público, algo que faz parte da nossa vida já aqui em todos esses anos que nós moramos na Itália e viajamos pela Europa. A nossa ideia quando nós nos mudamos para cá era se livrar do carro. Eu morava em São Paulo, eu tinha lá carro já há muitos anos, nós ficamos muito atrelados a essa história de carros, por tudo que envolve ali. A vida é assim, onde parar o carro, as contas para pagar, onde abastecer, isso, aquilo. Quando você vê, você perde muito tempo com isso, onde você podia estar pensando em outras coisas ou pensar simplesmente em nada. O norte da Itália, onde nós escolhemos morar inicialmente aqui, ele é muito bem servido pelo transporte público e sempre nos atendeu. Lógico que de vez em quando tem alguns atrasos, tem alguns problemas, como em todo local. Assim como andar de carro também tem os seus problemas com trânsito, enfim. Então, no geral, né, a gente está muito satisfeito com a nossa escolha. Então, pessoal, para quem viaja para muitas cidades europeias, vale muito a pena observar qual é a qualidade do transporte público oferecido no local. E ter uma experiência no transporte público é algo que eu penso que é muito válido, porque você vê o dia a dia também do local. Aqui atrás de mim, mais uma vez, Milano Centrale, né? Uma das estações mais poderosas, não apenas aqui da Itália, mas de toda a Europa. Conexões aqui com vários locais da Itália e também da Europa. Por exemplo, muitos trens saindo aqui direto para a Suíça, tem trens que vão para a Áustria, para a Alemanha e por aí vai. Para a França, trens aí direto, inclusive para Paris. Então você viajar de trem, por exemplo, é aproveitar um tempo que poderia ser perdido. Eu não digo só em economia, assim, de valores, porque às vezes você locar um carro em família, com mais pessoas, às vezes se torna mais barato financeiramente, pelo menos de início, mas depois tem os gastos aí todos, com pedágios, estacionamentos, etc. Mas o que eu quero dizer, não apenas o deslocamento entre cidades, mas vamos falar aqui do deslocamento urbano. Uma cidade como Milano, é impossível você alugar um carro e ficar andando aqui para lá. Vou pegar o carro para ir para Piazza Duomo. Isso é impossível, nem o milanês faz isso, ele vai usar o transporte público, porque é totalmente inviável você procurar vaga para estacionar ali na Piazza Duomo, por exemplo. Então você vai andar de metrô, você vai andar de ônibus ou os charmosíssimos bondes milaneses, um dos mais charmosos, né, de toda a Itália. Para isso, você tem que ver como funciona o sistema público, ver como que você pode pagar. Aqui o controle na Itália é muito rígido, então parece que nada está acontecendo. Você está lá no transporte e entra os controladores pedindo ali os bilhetes. E a multa é pesada. É importante se atentar como fazer, né, esses pagamentos. Aqui em Milano, por exemplo, isso é muito facilitado, tanto para pegar o metrô quanto os outros tipos de transporte. Você pode pagar tudo com o seu cartão de débito ou de crédito via contactless. Você chega ali, só passa na maquininha, que pode ser adquirido também, caso você queira, um bilhete 24 horas, um bilhete para outros dias, nas tabacarias ou nos pontos especializados. Eu não vou falar aqui um guia de como você pegar o transporte em Milano. É muito mais fácil você entrar no site da companhia, que nós deixamos aí, por exemplo, aqui na descrição do vídeo. Isso vale para tantas e tantas cidades, principalmente essas grandes cidades europeias, que tem o transporte muito bom. Isso vai influenciar não apenas no seu passeio, mas também na sua hospedagem. Então você pode se hospedar um pouquinho mais afastado e o transporte público vai servir e muito bem. Então muitas vezes você se hospeda aqui em Milano, por exemplo, em bairros onde tem um metrô ali bem vizinho ao local de hospedagem. Então tudo isso se torna bastante facilitado e econômico também para o seu passeio. E é também interessante, na minha opinião, porque você conhece muitas vezes um clima diferente, né, do centro histórico, da parte mais turística. Você sente ali aquele clima de bairro, você vai acabar economizando, se você quiser, passando em supermercados, comprando uma comida para comer de noite no seu apartamento e tal, coisa que você não encontra às vezes no centro histórico. Então tudo tá ali, né, pertinho ali, né? Tem essa história de bairro e o transporte público facilita e muito aqui na cidade de Milano, assim como em outras cidades. Em cidades menores, às vezes você não encontra tantas ofertas
quanto essa, logicamente, mas muitas vezes também você não precisa usar o transporte público porque tudo é bastante compacto. Uma coisa que eu acho mais limitada aqui na Itália é a questão dos táxis. Então, para você tomar um táxi aqui na Itália, você toma no ponto, ou você usa o aplicativo do táxi, ou o Uber. Em algumas cidades, né, que tem aplicativos além dos oficiais dos táxis, tem outros aplicativos como Uber, mas não são todas. Então, eu acho um pouquinho mais limitado isso na Itália, essa questão, principalmente nas cidades de médio e pequeno porte. Mas aí você vai se virar também com o transporte público local. Isso não é um guia de como pegar o transporte público, porque teria que explicar sobre cada cidade e cada região. Mas é um incentivo para que vocês considerem isso em suas viagens. Uma experiência de facilitação, mas vai ser também algo que você vai ter uma imersão maior na cidade. Por exemplo, daqui a algum tempo vão sair alguns vídeos lá em Budapeste, na Hungria. E ali o transporte é excepcional, o transporte público ali é incrível. Nós utilizamos bastante e foi fundamental para a nossa viagem. Ali nós já compramos um bilhete semanal, onde podíamos pegar todos os tipos de transporte sem nenhum tipo de problema. Então você pode comprar tanto digital quanto no formato de bilhete normal mesmo, que você fica guardando na carteira. É muito interessante o bilhete digital, né, pessoal? Porque você não fica à mercê aí das intempéries do tempo. De repente vem uma gaivota, pega o seu bilhete, leva, sei lá. Então o bilhete digital eu acho mais seguro nesse caso. Claro que isso tudo nós estamos falando dentro daquele mérito que nós colocamos, né? Dentro daquele esquema para que vocês viajem com poucas bagagens. Porque quando começa a viajar com muita bagagem também, aquelas malas gigantes, tudo isso começa a se complicar e o que estamos falando aqui para vocês começa a ficar difícil. Mas a viagem de vocês também fica difícil. Isso vale para um outro vídeo, mais uma discussão sobre as bagagens, sobre como é legal viajar com poucas bagagens, porque vocês vão aproveitar muito melhor toda a estadia. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo simples aqui, mas é algo que a gente faz aqui durante as nossas experiências e passamos um pouco para vocês. Nos digam aí nos comentários se vocês utilizam o transporte público das cidades que vocês visitam, quais cidades que vocês gostaram muito do transporte, quais vocês não gostaram e o que vocês recomendam aí para todos também que estão lendo os comentários e assistindo os nossos vídeos. Muito obrigado a todos, pessoal, e até os próximos vídeos.